Vamos lá, então, pessoal, dar início à primeira palestra do dia com o professor Michel. Ele vai falar sobre o polo astronômico ele falou, de Campo Mourão. Já erra o TF, né? Fica feio. Ele vai se apresentar um pouquinho melhor para vocês aqui e dar início à palestra. Obrigado, Matheus. Bom, primeiro, bom dia, né? Para todas que acordaram cedo para estar aqui às 8h30 da manhã. Eu sou o professor Michel, da UTFPR de Campo Mourão, tá? Departamento de Física. E eu vou compartilhar um pouco com vocês hoje sobre a trajetória para a constituição do Polo Astronômico Rodolfo Caniato e um pouco das atividades que lá nós realizamos junto à comunidade da região, né, de Campo Mourão. Tá? Deixa eu só... Esse passador de slide funciona, Matheus? Isso funciona. Então, eu vou começar aqui fazendo um jabá, que eu gosto da revista Astronova. Estive na concepção dela e um pouco da história do Polo está exatamente na revista de setembro de 2022. Tem uma matéria na íntegra, nós contando um pouquinho sobre as questões mais políticas. Vou trazer aqui as questões mais pedagógicas e ali a gente também conta um pouquinho das questões políticas. Tá? Então, aproveito para parabenizar a revista Astronova. Esse ano, ela completou 10 anos de vida, de existência, e houve um crescimento exponencial nos seus downloads, nas suas utilizações por todo o país. No início, ela era muito utilizada mais na região onde a gente trabalhava. Hoje, a disseminação está por todos os cantos do país e até fora do país, segundo o Maico, que acompanha os downloads todos da revista. Tá? Bom, vou tentar colocar numa linha do tempo um pouquinho das ações realizadas, desenvolvidas, para que o termo polo astronômico pudesse ser utilizado pela instituição. Então, vou começar rapidamente no ano de 2009, que foi um ano internacional da astronomia para a gente. Nós tivemos muitos projetos em termos de país, envolvendo a área de educação em astronomia. Nós tivemos um aporte financeiro muito grande do CNPq neste ano, e um dos projetos do CNPq foi um projeto sobre telescópios. Tá? Então, muitas instituições, nesse momento, conseguiram ganhar telescópios neste projeto do CNPq. Então, aqui, neste ano, nós fomos contemplados na UTFPR. Eu ainda não estava lá, mas esse marco inicial foi com o professor Oscar, numa parceria com o professor Marco César Danhone Neves, da UEM. Tá? E esse telescópio saiu para o UTFPR, fomos contemplados. Bom, no ano de 2010, aí foi o ano que eu cheguei à instituição, nós oficialmente oficializamos, digamos assim, 2 projetos importantes, que foi o projeto Noites Astronômicas e um projeto, na época, chamado de Física Mágica. Perdoe pela configuração, tentei arrumar a maior parte, alguns ainda passou. Tá? É um projeto chamado Física Mágica, onde nós tínhamos muitos aparatos experimentais de física e apresentávamos para a comunidade muito mais como um show do que como ensino propriamente dito. Então, a gente faz o inverso, a gente apresenta a física um pouco mais descomplicada para depois trazer para o universo mais matemático, de uma linguagem mais formal,
da matemática. E fundamos o Grupo GEPA, né, Grupo de Ensino e Pesquisa em Astronomia, coordenado hoje pelo professor Oscar. Então, o ano de 2010 foi marcado pela oficialização, né, desses projetos e da institucionalização do grupo de pesquisa. Bom, em 2012, nós conseguimos as primeiras parcerias com os núcleos regionais de educação. Eu não sei como é que é chamado, né, em Santa Catarina, em outro estado, mas no Paraná nós temos a divisão do estado do Paraná por regiões. E cada região tem um núcleo regional de educação. Tá? Então, em 2012, foi quando nós conseguimos, pela primeira vez, uma parceria oficial, com o núcleo regional de Campo Mourão e com o núcleo regional de Maringá. Tá? Que são duas regiões próximas e que juntas, só de Campo Mourão, nós temos 16 municípios. Em Maringá, se não me falha a memória, são 34. Então, juntos aí, tínhamos professores de várias cidades para trabalharmos a formação continuada. Tá? Em 2014, nós conseguimos a aprovação do mestrado. Então, hoje fazemos parte, né, do mestrado nacional profissional em ensino de física. Compomos o polo 32, no Paraná são 5 polos, o EM, o EL, o EPG, o TFPR de Campo Mourão e o TFPR de Medianeira, tá? Só no Paraná. Então, a instituição do curso de mestrado, que este ano também completa 10 anos, né, vamos comemorar 10 anos esse ano, nos levou à criação de um novo grupo, né, de pesquisa, a vinculação de um novo grupo, né, ao CNPq, chamado LADECA, Laboratório para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências e Astronomia. Bom, em 2015, com um ano do mestrado rolando e das formações acontecendo, porque instituímos esse projeto em 2010, mas ele nunca mais deixou de acontecer. Instituímos a parceria em 2012, mas ela nunca mais deixou de acontecer. Então, isso aqui é cumulativo. O tempo vai passando e a gente vai colocando uma atividade a mais, né, na cadeia, na rede de coisas que a gente já realiza. Então, a gente não deixa de fazer uma para poder fazer a outra. Tá? Então, essa é a sequência. E aí, em 2015, nós tivemos o primeiro simpósio paranaense de ensino de física e astronomia na UTFPR. Tá? Esse ano, nós vamos realizar, é o 9º evento. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais dele. Mas esse evento, ele marca para a gente, é um marco na divulgação de astronomia de maneira formal em um evento. Então, aqui a gente começa a ter outros parceiros, pessoas de outras regiões vindo contribuir, apresentar seus trabalhos, dialogar com os nossos resultados. E, em 2016, nós tivemos o EPAST em Campo Mourão. Tá? Foi, acho que o 13º EPAST, conseguimos realizar ele lá. Então, todo esse tempo aqui, acho que eu cheguei em 2010, participei de um EPAST em 2007, se não me falha a memória, foi na UEM, 2007 ou 2006? Então, foi 2006 na UEM. Eu participei no EPAST da UEM e depois eu retornei em 2010. Aí eu participei de todos, exceto o ano passado, que foi Mandaguari, que estava morando em Brasília e não consegui vir, né, na época do EPAST. Mas realizamos o EPAST, né, em Campo Mourão, e o EPAST ele serviu ainda para mobilizar ainda mais, né, o nosso corpo de professores, os nossos alunos orientados, bolsistas, né, motivar, porque é um evento, né, puro sangue de divulgação de astronomia. Então, isso é bastante importante para o desenrolar de todas as atividades, né,
do Polo Astronômico. Em 2017, surge o convite para participar do NASE, que é um curso da União Internacional Astronômica, ofertado no mundo todo, e quem era responsável por esse curso neste momento era o Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, da Itaipu, do PTI. Então, eles nos convidaram e eu comecei a participar, então, das atividades de formação. Era um curso de formação de professores que durava 4 dias, a gente ficava dentro da Itaipu, numa imersão total, com tópicos de astronomia, astrobiologia, astronomia cultural, enfim. E conseguimos organizar a nossa primeira competição de foguetes da região de Campo Mourão. Então, a primeira já foi um sucesso, que nós tivemos a participação de 3 cidades, e hoje nós temos aí, pelo menos, no último, se não me falha a memória, deu pelo menos 12 escolas da educação básica, competindo, participando de ações que envolvem educação em astronomia. Então, mais um projeto do grupo, para o rol de coisas que a gente já vinha fazendo, resolvemos criar mais uma ação. Bom, avante. Em 2018, surge a parceria com outro programa de pós-graduação, programa de pós-graduação em Educação para a Ciência e a Matemática. Então, com alunos de mestrado e doutorado, podendo trabalhar na área de educação em astronomia. Nesse mesmo ano, um outro projeto, aí não nosso, novamente da Itaipu, chamado SERIA, que era um evento que o PTI, que o Polo Astronômico da Itaipu realizava, para divulgação e popularização da astronomia entre professores dos anos iniciais. Então, todos os participantes eram professores e professoras dos anos iniciais da região de Foz do Iguaçu. E aí começamos a trabalhar com esses professores também, nessa parceria entre o TFPR Campo Mourão e PTI, Polo Astronômico, Casimiro Montenegro Filho. Bom, diante de todos esses projetos que já aconteciam individualmente, surge a oportunidade institucional, dentro da UTFPR, de se criar um programa que abarcasse todos esses projetos. E assim foi feito, criamos o Programa para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências e Astronomia. Então, hoje a gente tem um programa em Campo Mourão, esse é o único programa de extensão existente hoje, no campus Campo Mourão. Em outros campos a gente tem alguns mais, outros menos, mas em Campo Mourão só existe esse até o momento. E aí esse programa ele acaba sendo um guarda-chuva para todos os projetos que a gente vem realizando. Bom, em 2020, uma triste notícia abala a comunidade da área de educação em astronomia e astronomia, propriamente dito, porque o Polo Astronômico da Itaipu ele é fechado. Questões políticas levaram ao fechamento. Simplesmente, no dia 3 de março de 2020, os servidores receberam a notícia que o polo não abriria mais ao público. Não, pandemia, nós paramos dia 18 de março de 2020. Isso foi uma questão meramente política. Não era interesse, atividades de ensino, formação docente, divulgação e pesquisa em astronomia.
Isso ficou muito claro naquele momento. Bom, então o polo fechou e todo aquele movimento que acontecia para ensino, divulgação, popularização e formação de professores dentro do polo, fechou junto com as portas. Inclusive, até hoje tem um telescópio lá de pouco mais de 150 mil na época, que ainda está na caixa. Ele não foi montado, né? Então, o que deixa a gente ainda mais triste. Mas no último ano, de 2023, houve um movimento de alguns políticos, de alguns pesquisadores, e nós fizemos um documento, né, sugerindo a reabertura do polo. Então, hoje, até onde eu sei, existe todo um movimento para que essa reabertura aconteça. E a gente espera que assim seja, porque, né, é um espaço muito bom para poder virar um almoxarifado, né? Então, a gente torce para que o PTI consiga reestabelecer, né, o polo da forma como era ou, né, melhorá-lo. O que acontece é que o curso NASE, que era ofertado pela Itaipu, pelo PTI, ele agora, com o fechamento, ele precisa ser ofertado no Brasil, esse era o único lugar, e nós ficamos órfãos. Então, a professora Beatriz, de Mendonça, da Argentina, entrou em contato comigo e solicitou que eu continuasse reproduzindo esse curso, né, no país. Então, ela manda um documento para mim e para a universidade, tornando a UTF-PR embaixadora do curso NASE no Brasil, era o PTI, o Polo Astronômico da Itaipu, e hoje a UTF-PR Campo Mourão é a embaixadora desse curso no Brasil. E aí eu acabei ficando como responsável por ele, tá? Seguindo, claro, o mesmo rito que ele já tinha dentro da Itaipu. É um curso muito fechado, a gente não consegue mexer na estrutura dele, porque ele acontece no mundo inteiro. A coordenadora dele é a professora Rosa Ros, da Espanha, e na América, a coordenadora na América é a professora Beatriz Garcia, tá, de Mendonça. Bom, então, veja a quantidade de coisas que a gente foi colocando na nossa mochilinha, enquanto instituição, envolvendo a área de educação em astronomia. E aí, só de quebra, como a gente não tinha muito trabalho, né, acabamos firmando uma parceria também com um outro programa de pós-graduação, que é o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza, da UTF-PR de Londrina. Então, hoje, nosso corpo que trabalha no mestrado, no polo astronômico, todos trabalham no mestrado em ensino de física, né? E aí esses dois outros cursos de pós-graduação, né, são parceiros, porque aí eu acabo atuando nos dois. E os trabalhos desenvolvidos, tanto aqui quanto aqui, de certa forma, né, são realizados, são aplicados, implementados, pensando a astronomia, que pode ser utilizada, inclusive, no próprio polo astronômico, tá? Então, 2020, viramos para 2021. Em 2021, nós conseguimos construir o nosso planetário. Tá? Esse planetário veio via emenda parlamentar de um deputado federal, deputado Rubens Bueno, que não se reelegeu na última eleição, mas era uma pessoa que ajudava muito a UTF-PR de Campo Mourão e a região, né, porque ele foi prefeito, morou, enfim. Então, uma parte da verba ele destinava para a educação da cidade de Campo Mourão, tanto para a Unespar quanto para a UTF-PR. Tá? E um dos projetos que a gente mandou para ele, demorou para eu convencer, né, os meus superiores, que era um projeto importante, porque, na verdade, eles não entendiam muito do que era um planetário, o que fazia um planetário, né, mas eu consegui, depois de, né, repetir a mesma coisa muitas vezes, eu acho que eu ganhei no cansaço.
E aí mandaram o projeto para o Rubens Bueno, e, na verdade, o meu projeto era de 1 milhão, porque a gente queria reproduzir algo próximo ao que havia na Itaipu. E ele falou assim, não, eu só dou 220 mil. Se quiser, é isso. Bom, a gente quis, claro. E com os 220 mil, a gente fez o que foi possível para aquele momento. Então, construímos um domo fixo, com 7 metros de diâmetro, 40 pessoas lá dentro. E aqui, não dá para ver certinho, né, mas foi o dia da inauguração, aqui está o deputado, outro deputado estadual, foi lá cortar a fita, enfim, tudo bem, a gente tira foto, desde que, né, ele ajude a construir uma educação melhor. Tá? Então, da Fudome, é lá do Zé Carlos, lá do Zé. Inclusive, agora ele está terminando de montar um na UEL, recente, ou vai montar agora, por esses dias, um na UEL. Vai passar por Campo Mourão de novo. Tá? Bom, então, com o planetário construído, mas nós estamos no meio de uma pandemia, a gente agora tem a máquina, está tudo certo, mas a gente ainda não pode receber visitas. Quando vira para 2022, a gente começa a receber as primeiras visitas, com todos aqueles cuidados, enfim. E no ano de 2022, a UTFPR, né, o nosso diretor, ele institucionaliza o polo astronômico, né, concedendo a mim e ao professor Oscar, né, que está aqui com a gente, a coordenação e a vice-coordenação, né, do polo. Então, esse documento, para a gente, ele é muito importante, porque é um documento da UTFPR que mostra, como se fosse a certidão de nascimento do polo astronômico. Tá? Então, veja, 2022. Mas nós começamos a trabalhar para isso em 2009. Tá? Então, eu tenho aí, né, 13 anos de bastante luta, com pouco recurso, sem desistir, muito trabalho. A gente dava todas as aulas que a gente tinha que dar, e tudo que a gente fazia é sempre extra, é sempre somado. Né? Então, realizamos e fomos martelando na mesma tecla até que conseguíssemos espaço físico, que conseguíssemos recurso para que pudéssemos chamar de polo astronômico. Tá? E aí, claro, agora que a gente já tem todos esses projetos, podemos chamar de polo astronômico? Então tá, a gente precisava oficializar e batizar. E aí nós decidimos fazer uma homenagem ao professor Rodolfo Caniato, que ainda está vivo, no auge dos seus 94 anos, morando em Campinas, passando por um período muito difícil, porque a esposa dele está muito doente mesmo. Tá? E ele nos recebeu, né, de maneira muito agradável, inclusive. Né? Às vezes, pela idade, as pessoas não querem mais. Ele já não pode mais viajar para dar palestra, para dar curso. Mas ele nos recebeu na casa dele. Tá? E como nós fizemos a homenagem em vida, de colocar o nome do nosso polo de astronomia de Rodolfo Caniato, o professor Rodolfo doou todo o seu acervo para o polo astronômico. Inclusive o planetário de pobre? Planetário de pobre. Esse aqui, ó, é um planetário que ele desenvolveu, que hoje, inclusive, ele disse para a gente, nessa mesa aqui, que hoje a gente não poderia mais chamar de planetário de pobre, porque poderia dar problema. Né? Nos dias atuais, ele falou assim, hoje ficou complicado chamar de planetário de pobre, né? Porque tudo dá processo, então você precisa tomar cuidado. Quando... Não. Mas, enfim, nós vamos ter que pensar nisso, mas eu acho que... Eu brigo, inclusive, por isso, porque o pobre ele tem um sentido, né, muito importante na história desse equipamento. Então, eu acho que a gente não pode simplesmente abandonar o pobre. Eu acho que a gente precisa explicar o pobre e manter o pobre, porque foi ele que criou esse termo. Então, nem que a gente colocar entre aspas, né?
Exatamente. Ele está lá em Campo Mourão. Por enquanto ele está guardado, mas já já você vai descobrir para onde é que ele vai. Eu te mostro. E ele está até com líquido azul, a gente nem tirou o líquido, ele deu com o líquido, a gente vedou e trouxe do jeitinho que foi doado por ele. Ele doou todo o acervo de livro, de material que ele usou. E ele foi professor, pessoal, de mecânica celeste do pessoal da Marinha. Então, a Marinha, naquele momento, quando ia ensinar a questão de orientação pelo céu para os seus novos marinheiros, estudantes, aspirantes da Marinha, quem ministrava esse curso era o professor Rodolfo Caniato. Então, inclusive, no nosso acervo, doado por ele, tem todos os livros que ele usava para dar aula dessa parte. Tá? E, enfim, essa doação foi bastante significativa para a gente, tá? Porque, para a gente, e eu vou já mudar o slide, você acha isso aqui na internet facilmente, tá? Que é a tese de doutorado dele de 1973, e ela é conhecida como a primeira tese de doutorado da área de educação e astronomia do país. Então, ele é um marco para a gente na história do ensino de astronomia no país. O ensino já acontecia, ele ajudou a traduzir o PSSC na década de 60 para o Brasil, talvez alguns nem saibam o que é o PSSC, mas é um projeto norte-americano para o ensino de física, tá? E que foi traduzido e tentado ser implementado a partir de 62 no Brasil. Tá? Essa tese de doutorado virou a primeira edição do livro, O Céu. Então, esse livro ele foi reeditado, tá? E hoje você encontra ele não com essa capinha, não a máquina, mas você encontra ele editado pela editora Átomo para comprar. Tá? E nesse livro, é nesse livro que ele ensina a usar o planetário de Pobre. Aquele balão transparente, com líquido com corante dentro, para discutir a esfera celeste. Tá? E aqui uma foto dele já no início dos anos 80, em 81, dando curso. Eu nem sei qual cidade é, Teresópolis. Tá? Mas ele desenvolveu todas as fotos estroboscópicas na época que não se tinha máquinas muito apuradas, ele desenvolve fotos estroboscópicas para ensinar física. Só que ele junta a física com a astronomia de um jeito tão fantástico que, a partir disso aqui, ele ensina as leis de Kepler. É maravilhoso. Vocês precisam conhecer o livro dele, O Céu. E tudo isso está lá. Tá? No SPEFA do ano passado, que foi na UTFR de Campo Mourão, nós sorteamos um livro dessa edição, da capinha vermelha, para alguém que estava na plateia. Tá? Enfim, dito isso, eu vou só fazer um parêntese, eu não coloquei no slide, mas eu considero importante também. Tá? Talvez alguns de vocês são mais novos, não conheçam, se interessam pela astronomia, mas ainda não transitaram na área de educação, de ensino de astronomia. Nós tínhamos uma figura muito representativa na área chamada Paulo Bretones. O professor Paulo faleceu, vai fazer 2 anos agora em junho. E a esposa dele, junto com o filho, também doou para a gente todo o acervo do professor Paulo Bretones. Então, hoje nós temos o acervo do professor Rodolfo Caniato e o acervo bibliográfico do professor Paulo Bretones, que é muita coisa. Tá? Então, hoje, está tudo guardado, a gente manteve na estante, mas num espaço ainda restrito, mas em breve ele vai estar num espaço aberto para a comunidade, inclusive, visitar. Tá? Bom, e aí, rapidamente, eu vou apresentar para vocês os integrantes. Quem é que hoje faz
né, o polo astronômico caminhar. Então, o professor Michel, no caso, esse que vos falo, né, sou o coordenador do polo, o professor Oscar é vice-coordenador do polo, e cada um de nós carregamos juntos uma porção de outras tarefas, né? Então, o professor Oscar é coordenador do projeto Noites Astronômicas, coordenador local da Olimpíada Brasileira de Astronomia, coordenador da equipe de competição tecnológica da UTFPR, ou seja, o professor Canali, né, falou aqui, e a gente tem uma equipe que pesquisa, de iniciação científica júnior, que faz pesquisa desenvolvendo, né, foguetes e combustíveis, trabalhando com combustível para poder ter um melhor desempenho e ir às competições, né, pelo professor Canali organizado lá no Rio de Janeiro. Então, tem um grupo trabalhando nisso, é membro do grupo local NASE e líder do grupo de ensino e pesquisa em astronomia. Aí que nós temos a professora Camila, tá, que está conosco, da área de educação e astronomia, coordenadora, né, do projeto Estrelas, e percebo que o Elas está em caixa alta, né, é um projeto de mulheres na ciência, tá, é um projeto muito interessante em que trabalha com meninas e mulheres na ciência, e agora, mais recente, né, num projeto submetido, olhando para questões de meninas e mulheres em estado de vulnerabilidade social, aquela coisa toda, extremamente importante, né, visando sempre o protagonismo da mulher na ciência como um todo. E a gente usa astronomia, claro, para isso. Tá? É membro do grupo local NASE, professor do departamento de física, professora da pós-graduação. Professora Roseli Constantino, né, também membro do NASE, professora do DFI, professora da pós. Professor César Vanderlei Daimling, membro do NASE, professor da DFI, professor da pós. Professora Débora, a mesma coisa, membro do NASE, do DFI e do programa de pós. Professora Ana Maria era a professora que trabalhava juntamente com o professor Janer, né? O professor Janer foi o cara que pensou o polo astronômico da Itaipu. Ele pensou e ele criou. Né? Era um entusiasta, era um amante da astronomia, com formação na área de geografia, mas muito engajado. Né? Então, logo o polo foi criado, ele trouxe a professora Ana Maria para auxiliá-la, né, em todas as atividades. Então, naquele momento da história, era o braço direito dele. Hoje, cada um está para um lado, infelizmente o polo fechou, e a professora Ana Maria está conosco, e ela, né, ajuda a manter o NASE, a organização do NASE. Né? O contato com a Beatriz foi por intermédio da Ana Maria, então ela está conosco na organização. A professora Thaís, né, pesquisadora do polo, é membro do grupo NASE e organizadora do evento. Tá? Aqui, o professor Vladimir, professor Sérgio, também do DFI, trabalha na organização e realização do show da física. Então, veja que aquele termo física mágica, hoje, ele recebe o nome de show da física. Tá? Então, com o passar do tempo, surgiu a necessidade também da gente adequar. Né? Então, chamamos de show da física. Professora Natália, professora do departamento de Química, professora da pós-graduação, e, né, ela é responsável pela cooperação técnica com a Secretaria Municipal de Educação. Então, hoje nós temos 120 professores, aproximadamente, que começaram, talvez tenhamos 100 hoje, né, cursando, 100 professores de crianças dos anos iniciais. A gente tinha pensado em uma turma, tivemos que montar 4 turmas, com entre 25 e 30 participantes. Tá? Então, a Secretaria colocou o nosso curso como o curso oficial da Secretaria Municipal de Educação. Então, hoje, para ascender na carreira, o professor precisa fazer o nosso curso. Ou seja, para a gente isso foi, né, um resultado muito significativo. Né? Enfim, aqui está o nosso corpo de bolsistas, todos eles são bolsistas, alguns do CNPq, alguns do projeto do Canali de foguetes, outros da própria TFPR, mas todos eles têm algum tipo de bolsa. Tá?
Bom, rapidamente, um pouquinho das atividades do polo. A primeira é o show da física, então aqui a gente já traz algumas imagens para vocês perceberem como é que a coisa funciona. A gente tem um espaço físico que comporta aproximadamente 40 a 50 pessoas. Tá? Apesar de chamar show da física, ele é totalmente interativo. Todas as atividades que a gente realiza não são meramente demonstrativas. A gente chama alguém, convida alguém da plateia para ir fazer, para ir discutir, para ir brincar um pouquinho e tentar compreender a física que está envolvida por trás daquele fenômeno, por trás daquele brinquedo que ele acabou de utilizar. Nós temos o planetário, como eu disse para vocês, a gente dentro faz uma discussão, faz a sessão, discute a sessão e depois eles registram a foto para poder divulgar na própria escola, enfim. Então, é um trajeto. Eles chegam para a visita, participam do show da física, vão ao planetário. Tá? A gente tem um relógio de sol analemático. Eu tentei, que é o mesmo que tinha na Itaipu, o projeto da Itaipu do professor Daniel Iria Machado. A partir do projeto dele, nós desenvolvemos o nosso, porque vocês sabem, o relógio de sol depende da latitude e longitude do local. Então, nós precisamos fazer todas as correções para Campo Mourão. Tá? Então, fizemos todos os cálculos, testamos primeiro só com tinta na grama, depois a empresa de concreto usinado foi lá, aí os nossos bolsistas pintaram, e aqui, quando eu cheguei, a gente ia convidar um profissional para fazer o desenho da marcação. Quando eu cheguei, o nosso bolsista proativo já havia feito. Então, a elipse não ficou perfeita, mas o relógio funciona perfeitamente bem. Tá? Nós temos um observatório solar indígena, tá? Também construído nos mesmos moldes do que havia no Polo Astronômico da Itaipu, desenvolvido pelo professor Germano Afonso, no seu livro. Então, existe um livro do professor Germano Afonso, magnífico, onde ele estuda um pouco da astronomia indígena da região do Mato Grosso do Sul. Então, nesse material, tem todos os indicativos de como você pode construir um observatório solar indígena, e aí a gente discute um pouco de astronomia cultural, porque falar indígena é muito amplo, nós temos muitas culturas indígenas, então a gente faz o recorte, qual é o local que a gente está observando, de qual cultura isso faz parte. Então é bastante interessante. Nós temos o projeto Noites Astronômicas, onde uma vez por mês é divulgado pela cidade e tal, e as pessoas vão conhecer a universidade, vão para dentro da universidade, e podem observar, a gente tem palestras antes, aí tem observação, desde crianças muito pequenas até jovens senhores e jovens senhoras. Então, é muito bacana de ver a participação. Tá? E a gente sempre tem o engajamento ali não é igual o GEDAL, de 300 pessoas, mas a gente engaja ali em torno de 60, 70 pessoas em cada observação que a gente faz. Tá? O projeto Estrelas, Mulheres na Ciência, envolvendo aí a construção de materiais, de jogos para o ensino, divulgação e popularização da astronomia, sempre valorizando a mulher, a menina, na ciência, mostrando que ela tem um papel importante, que precisa se engajar, precisa fazer. O NASE, como eu já falei para vocês, aqui algumas fotos do curso que aconteceu. Como todas essas atividades estão sendo organizadas dentro da UTF-PR, gente? Porque, eu vou já direto para o slide. Uma coisa é fazer extensão. A outra coisa é você congregar tudo. Como vocês viram, na linha do tempo, nós temos 3 programas de pós-graduação envolvidos. Tá?
Então, a gente tenta, né, fazer com que o polo astronômico esteja ligado ao ensino, à pesquisa e à extensão. E como é que elas se arranjam? Então, se eu pensar no ensino, nós temos a licenciatura em Química, que na última reformulação nós conseguimos que a licenciatura colocasse uma disciplina de introdução à astronomia. Ela é optativa? É optativa, mas ela já existe. Ela nem existia no curso. Agora ela existe. Tá? E com bastante carinho a gente pode, inclusive, tornar ela uma disciplina extensionista, de tal forma que outros cursos queiram, né, fazer, enfim, porque hoje é uma necessidade da universidade a extensão. Tá? Então, é um futuro aí. E a gente tem uma disciplina do mestrado em ensino de física, chamada Física Contemporânea. E aí nós temos 3 emendas possíveis para essa disciplina, disponibilizado pela Sociedade Brasileira de Física, mas a ementa que a gente trabalha é astronomia. Claro, não preciso nem dizer porquê. Eu acho que, nessa altura do campeonato, é óbvio dizer porquê que a gente trabalha. A professora Camila é a professora responsável por essa disciplina. Tá? E o curso NASE, a gente coloca ele como ensino, porque é assim que a União Internacional Astronômica divulga ele no site da NASE. Tá? Então, a gente manteve o mesmo formato de divulgação. Tá? A gente coloca como ensino. Na pesquisa, vamos lá. Nós temos 3 grupos de pesquisa, né, fortes, trabalhando em prol das atividades do polo. Tá? Então, nós temos lá a Iniciação Científica Júnior, como eu já comentei com vocês, desenvolvimento de foguetes com diferentes tipos de combustível para competições tecnológicas. Isso aqui é aluno de ensino médio técnico que trabalha. Nós temos a Iniciação Científica Normal e nós temos as orientações de mestrado e doutorado. Tá? Com os trabalhos, todos com viés para ensino, divulgação, popularização e formação de professores para o ensino da astronomia na educação básica. Bom, aqui vou colocar só algumas produções, né, do polo, ou com participação do polo, porque, veja, esse livro aqui é um livro organizado pelo professor Paulo Bretones, mas que nós temos um capítulo nele sobre jogos. Tá? Aqui já é resultado de trabalho do polo, né, de pesquisa com alunos. Aqui é a mesma coisa, ó, resultado de trabalhos de mestrado. Então, para a gente isso é muito gratificante. Tá? Alguns trabalhos em revistas, né, coloquei alguns só para exemplificar, tá? Envolvendo todos, aqui mais teórico, quando a gente estuda livro didático, aqui mais prático, quando a gente desenvolve, e aqui também mais prático, né, bem mão na massa mesmo, atividades, né, com alunos, com professores. Tá? E a extensão, né, sustentada pelo programa, que a gente tem visitas agendadas de escolas, a gente tem o show da física, a gente tem curso de formação continuada para os anos iniciais, a gente tem a parceria com o Núcleo de Educação para a formação continuada de professores dos anos finais do ensino médio, a competição regional de foguete, o ensino, divulgação e popularização da astronomia, a partir de palestras e tal, que fora da UTF, meninas e mulheres na astronomia, isso é muito forte para a gente, noites astronômicas, atendimento a escolas. E aqui eu gostaria de trazer um retrato para vocês. Tá? E eu já vou conduzir o fechamento, porque já deu a minha hora. As regiões que são atendidas pelo polo astronômico. Então, o polo está aqui, gente. Ó, isso aqui é a foto do planetário. Campo Mourão, o TFPR está aqui. Ó. Então, essa região em amarelo, a gente chama de região de Campo Mourão, que é a região do Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão. Então, esse é o mapa das regiões por núcleos de educação. Então, que núcleos de educação eu já atendi? De Paranavaí, de Maringá, de Cianorte, Goiânia, Chateaubriand, Toledo, Cascavel, Pitanga, Ivaiporã, Pucarana e Maringá. Só que eu não posso dizer para vocês que foram essas cidades, porque o núcleo de Maringá é composto por 34 cidades
Assim como de Campo Mourão, olha, se eu der um zoom só em Campo Mourão, está aqui, ó. Então, essa região amarela, olha quantas cidades compõem essa região. E onde está circulado são todas as cidades que nós já atendemos. Então, se você perceber, eu tenho uma região grande, na região centro-oeste ali, do estado, chegando um pouquinho no norte, noroeste, né, que é Paranavaí, mas o forte está aqui, entre Cianorte, Goiôerê, Maringá, Pitanga. Essa região aqui é a que mais procura. Tá? E só na região de Campo Mourão eu tenho todas essas cidades, e as que estão circuladas são aquelas que nós já atendemos. Ou seja, né, em 2 anos, ainda vai fazer agora, no meio do ano, em agosto, nós já atendemos praticamente 4.000 alunos. E só não conseguimos atender mais porque falta mão de obra para poder acompanhar, porque uma visita das 8h30 até as 11h30, aí outra visita à tarde, e a gente acompanha. Sempre tem um professor acompanhando a visita, por mais que os nossos educadores, né, os nossos alunos bolsistas e educadores façam, a gente sempre acompanha. E a gente não consegue fazer todos os dias, então a gente recebe nas quartas e quintas-feiras, somente. E a gente tem a agenda fechada até dezembro já. Esse ano a gente não consegue encaixar mais uma visita ao polo, para vocês terem uma ideia. Tá? Muito bem. E aqui é o que a gente faz fora da universidade. Então, tem um evento, né, o Empreende Week, inclusive o Lucas, já é o segundo, esse é o 3º ano que você vai para lá, né, com um planetário móvel para o evento. É um grande evento da região, né, da Concam, com empresários, com, enfim, a área educacional. E aqui foi uma noite, uma fala, em que a gente estava lá para falar de astronomia, né, do polo astronômico. Aqui uma menina que havia tido um resultado excepcional na Olimpíada de Astronomia e tal. Então, foi bem bacana. E aqui, se vocês perceberem, né, fotos, aqui na EJA, lá nos jovens e adultos, aqui com as crianças pequenas, aqui com crianças maiores, mas sempre indo também às escolas. Ou seja, sempre que possível, a gente também faz esse tipo de coisa. Tá? E eu não posso encerrar minha fala sem divulgar o nosso evento, Simpósio Paranaense de Ensino de Física e Astronomia. Esse ano ele vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de setembro. Tá? E a gente conta com palestras, minicursos, apresentação de trabalhos, e aí tem um diferencial, que os trabalhos aceitos e apresentados, eles vão ser publicados numa revista científica, parceira do evento, então a gente já tem essa cooperação. Tá? E aqui as datas importantes para submissão, de 1 de junho, de ontem, até dia 4/8. Tá? As informações estão no site ou no próprio Instagram do Polo. Tá? Se você ainda não segue, né, por gentileza, siga lá o Instagram do Polo, a gente divulga tudo lá, tudo mesmo. Tá? Então, esse é o nosso evento anual da UTFPR de Campo Mourão, né, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física e do Polo Astronômico Rodolfo Caniato. Tem uma taxa de inscrição, acho que R$70, porque a gente não pode fazer. Oi? Não, valor único. É que a gente não consegue fazer, por exemplo, café com nenhum tipo de recurso existente, mesmo que a gente consiga um financiamento do CNPq ou da Fundação Araucária, eu não posso usar esse recurso para fazer um café, por exemplo. Nesse evento, não. Né? Nesse evento não tem, a gente não consegue organizar. Quando eu organizei o EPAST, lá em 2016, nós conseguimos um bloco da UTF só para alojamento. Tá? E aqui, para encerrar nossas conclusões, o que entendemos como contribuição do Polo, né? É o despertar o interesse e a curiosidade pela ciência, tanto de professores quanto de crianças, a aproximação do professor da educação básica, de novo, da universidade. Eu acho que isso é muito importante, manter isso vivo, né? Reflexões sobre as necessidades formativas, né, do professor de ciências, a superação de visões simplistas
principalmente sobre astronomia. A gente sabe que existe muita visão de senso comum, uma visão simplista sobre conceitos de astronomia. Trabalho docente com diferentes recursos experimentais e computacionais em diferentes abordagens de ensino. Uma visão mais humanizada, né, mais humanista do ensino de ciências, tá? E a superação das defasagens de conteúdos, principalmente dos professores. Tá? E nossos projetos futuros, a gente tem aí, e aí eu vou chegar onde eu queria lá, aquela hora, que eu disse que a gente recebeu todo o acervo do professor Rodolfo Caniato, professor Paulo Bretones. Nós ganhamos um recurso de 170 mil do CNPq para a organização de um espaço de exposição. Então, hoje está sendo construído um bloco na UTFPR em Campo Mourão, em que, assim que ele estiver pronto, nós vamos ter um espaço para que essas exposições possam acontecer. Então, esse projeto nos possibilitou montar um espaço maker, um espaço de produção de material, tanto com a impressora 3D quanto corte a laser. Então, a gente hoje produz as peças, né, inclusive para divulgação. Tá? O NAP, né, de Fenômenos Extremos do Universo, a gente faz parte do NAP, representando a parte de divulgação da astronomia. Então, a gente tem a parte de pesquisa em astronomia, a parte de divulgação da astronomia. Então, nós entramos, né, no NAP para fazer a parte de divulgação de astronomia. Tá? E aí também temos um recurso do NAP destinado a essa divulgação. Tá? A criação, né, a gente chamou aqui de um museu, eu não sei se vai ser esse o nome que a gente vai batizar ele depois, pela política de museu que existe, mas é um espaço, né, de exposições ali. Tá? E a criação de uma revista, que provavelmente ela já sai agora para o segundo semestre, revista de ensino de física e astronomia, tá? Uma revista que vai abarcar aí pesquisas e relatos de experiências, e de uma especialização em astronomia e seu ensino. Tá? Ampliação da estrutura física, isso já está, né, acontecendo, já tem um bloco sendo construído para que a gente possa fazer aqui as apresentações, as exposições. Treinamento de pessoal, e aqui uma coisa que nos foi concedida também pelo professor Caniato, a edição e a publicação do último livro escrito por ele. Então, ele nos entregou o material, né, da imposta do professor Oscar. Agora a gente senta, né, não sei se agora no segundo semestre, no começo do ano que vem, mas a gente senta para fazer a revisão, diagramação, mandar para a editora e acompanhar a publicação da última obra por ele escrita. Tá? Então, ele não tem mais... eu vou chamar aqui de forças, né, entre aspas, ele não tem mais a disposição de ir atrás, porque ele não tem mais condições físicas para isso. Então, ele incumbiu o Polo Astronômico de fazer a publicação da sua última obra. Tá? E, claro, sempre pensando também na área de pesquisa em educação em astronomia, espaços não formais e alfabetização científica. Bom, os nossos agradecimentos, né, ao UTF, primeiramente, ao meu departamento de Física, ao MNPF, ao CNPq, à CAPES, ao Observatório Nacional, à Fundação Araucária e ao NAP, porque são parceiros da educação no país e, de certa forma, a gente tem recursos sendo recebidos e vinculados ao polo de todos esses órgãos. Então, a gente não pode deixar nunca de agradecer os órgãos que sustentam, né, a educação, divulgação e população da ciência no país. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Bom, o Lucas, Matheus não está aí? Não? Criar grupos, tipo um grupo de astronomia amador, entre aspas, para que você possa, porque essa é uma possibilidade, de repente,
Sim, não. Nos nossos projetos, mesmo que a pessoa esteja formada, ela pode continuar participando como membro externo, oficialmente. Então, eu, quando vou lançar lá o meu projeto no sistema, no SAP, eu coloco como membro externo, eu tenho como fazer esse vínculo. Mas, o projeto da professora Camila, de Meninas e Mulheres na Ciência, né, que está em avaliação agora, né, um novo projeto do CNPq, ele prevê o seguinte: vai ter um grupo de meninas, tá, que vem para a universidade para formação, para trabalhar. Depois essas meninas, cada uma no seu local, vai reproduzir o que está sendo aprendido aqui. Então, exato. Então, pequenos grupos vão surgir em cada região onde essas meninas estão. E aí elas começam a ser protagonistas, porque elas vão coordenar. Entende? Então, esses novos focos começam a surgir a partir dessa interação com o polo, com o projeto. Ouvinte. Nós já tivemos. Uhum. Muito bom. Legal isso. Olha, hoje, o que a gente tem externo aos professores da UTF são basicamente os alunos da pós-graduação que desenvolvem atividades para o polo, tanto teórica nos seus trabalhos de mestrado, que depois a gente pode replicar nas atividades no polo, quanto indo lá e ministrando oficinas. Tá? A gente congrega muito isso no evento, no SPEF. Então, no SPEF, a gente sempre traz o egresso do programa para poder ofertar um minicurso, né, para fazer um trabalho com a comunidade. Então, cotidianamente, a gente não tem. Né? A gente tem só os pesquisadores, que são alunos do mestrado e doutorado, que contribuem mais ativamente. Mas a comunidade externa em si, participando dessa forma, a gente não tem. E respondendo a sua outra pergunta sobre a expansão, a gente não tem nem material físico, né, e nem humano para expandir, porque o polo, a gente chamou de polo justamente porque nós construímos um ambiente ali. Né, mas nada impede que haja uma parceria e que um outro camp, né, queira construir atividades e a gente começa a trabalhar em rede. Mas para Campo Mourão atuar em outro lugar, isso não vai acontecer.
A gente não pode deixar de entender que o IAG é institucional. Né? É o Instituto da USP. Não, isso, na verdade, nesse momento, não faz parte das nossas ações futuras. Né? Isso não quer dizer que não possa acontecer. Né? O que a gente não vai, porque assim, cada instituição tem o seu grupo que pensa daquele jeito e tem uma formação e quer desenvolver o seu trabalho. Então, a gente jamais, enquanto uma instituição, um camp, vai chegar em algum outro lugar e dizer, olha, né, não quer fazer assim, não quer fazer assado? Não. Algumas parcerias existem. Né? Então, por exemplo, o Lucas já esteve lá, né, no Polo, fazendo formação. O Miguel já esteve lá algumas vezes. Né? Então, a gente tem uma interação entre, né, os astrônomos amadores, pesquisadores da área, né? Mas eu não interfiro, por exemplo, no trabalho que o Lucas realiza aqui em Curitiba, na região. Mas existe no Paraná, pelo menos a gente tem uma interação grande. A Tina já esteve lá infinitas vezes, o grupo da Tina está conosco todo ano. Né? Então, a gente tem, ano passado, era o Fabrício, né, da UTF de Medianeira, estava conosco também. Né? Da UTF de Ponta Grossa, nós tivemos o professor Aldri, que já esteve conosco. Né? Então, assim, a gente tenta, né, sempre que possível, manter o contato, a relação e a interação com os profissionais que trabalham no Estado. Tá? Uhum. Obrigado. Matheus, querido. Muito obrigado, tá? Quer fazer um sorteio quando eu coloco a apresentação do Fabiano? Posso? Posso? Pode? Posso. Ó, tá na ordem aqui, ó. Faz uns 3, 4 sorteios aí.